Guto Graça sempre com a gente aqui no Band News Station, e nessa semana de eleição, muita gente vai imaginar que o único assunto em discussão nas redes é a eleição. Mas não é bem assim que a banda toca, né, Guto? Quando tem futebol, por exemplo. Bom dia para você, Guto. Bom dia, Barão. Bom dia, Gabi. Bom dia, ouvintes. Vamos lá, porque primeiro tem um traço já, que é em dia que não tem jogo, durante todo o ano de 2021, dia que não tem jogo, o comentário político, de engajamento político, é 8 vezes maior do que dia de jogo em volumes percentuais. Ou seja, o futebol não é que seja o ópio do povo, parece que é a pauta do povo. E para a gente pegar, Barão, um exemplo bem claro, no dia de ontem, tempo real, a gente vai vendo uma sociedade que não tem ensaio, é tudo ao vivo. Né? Quando você chega e analisa que Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro e os envolvidos nessa partida, somados entre as 19h59 e 23h59, tiveram mais volume que todas as questões político-partidárias. Estamos no meio de um processo de reta final de eleição, mas nesse horário quem dominou a pauta foi o futebol e seus personagens. Para dar um número final, mais ou menos disso, Barão, de dizer nessa semana eleitoral, foi um tempo de posse de bola digno do time do Fernando Diniz. Foi 57-43 para o futebol em relação a todo o processo político rastreado nas redes, incluindo YouTubes que estão com muitas transmissões ao vivo de muita gente se politizando, fazendo live às 7, às 8, às 9, fazendo assunto político. Ou seja, Barão, para a gente entender um pouco a sociedade. Está interessada na eleição? Está. Mas quando a bola rola, meu amigo, a rede social quer pulsar ao coração da emoção do gol. Ô Guto, e depois que a bola rola, depois que a bola passa, e são retomados os comentários sobre as eleições, voltam nos mesmos assuntos, os mesmos tópicos, ou já dispersou outras pautas? Gabi, mas exatamente aí que é o grande barato. Vão ter pautas que vão morrer naturalmente com a entrada e vão ter pautas que retornam de 6 dias depois. Seja, às vezes, hashtag ligada a um ministro, ou uma ação, ou algum assunto de PEC. Aí você fala, epa, o que foi isso? Não, o assunto foi retomado, porque ele ficou em aberto. Ou seja, é como se o futebol faz uma janela em suspenso e alguns assuntos realmente vão morrer. Outros assuntos, organicamente, voltam à pauta. Ou seja, por isso que é interessante esse acompanhamento, que foi no caso aqui, repito, o ministro Paulo Guedes tinha sumido das redes, ele volta às redes, sempre que tem futebol ele some. Quando volta alguma coisa que cessa o futebol, o ministro Paulo Guedes volta a Trending Topics, por exemplo, no Twitter. É uma coisa interessantíssima essa movimentação. O Guto não está aqui na nossa pauta, mas você vai tirar de letra esse assunto que eu vou te falar, porque era a conversa que a gente mais teve na última eleição. Na última eleição a gente só falava dos robôs, né? Daquelas máquinas, aqueles perfis que mandam mensagens para um batalhão de gente e não necessariamente tem alguém ali digitando, algum comando, os caras pagam mensagens sei lá de onde. E os robôs foram assunto na última eleição em especial, esses disparos automáticos, empresas que eram contratadas mesmo por candidatos e tal. Nessa eleição, os robôs nem estão em pauta mais. Por quê? As pessoas já sabem que boa parte de quem manda mensagem é mesmo máquina, porque as pessoas estão sabendo filtrar quem é de verdade, de carne e osso, quem não é de carne e osso, porque as pessoas não estão mais nem aí com a opinião do outro. Enfim, tem uma justificativa para os tais robôs não estarem tão em pauta nessa reta final de eleição, Guto? Vamos separar em partes, porque a gente às vezes tem muito ser humano que você julga que é robô, a máquina acha que é robô pelo tipo de nome de perfil, etc. e tal, e você vai conferir
e é ser humano. Para você entender, essa eleição a gente encontrou vagando robôs em ação 45% menor do que a eleição anterior, o que eu já acho que é um número que a gente tem que compreender. Que, número 1, independente de robô, Barão, para o robô ser validado, ele vai precisar de um ser humano que deu o clique ali e deu o ok. Isso a gente está falando de redes sociais abertas. Porém, a quantidade de queixa que você hoje monitora, queixa sobre disparo em massa no WhatsApp, de mensagens que não estava se querendo ver, ou até mesmo de reclamação de excesso de propaganda e comunicação nos canais como o YouTube da vida de políticos. Cara, meu filho está sendo impactado por político e ele estava vendo conteúdo infantil. Ou seja, a gente parou de discutir o robô para entender que quando o ser humano age sob o comando de um robô, é um ser humano que validou. Porque quem vai colocar o voto ali dentro, Barão, é um ser humano. O que a gente tem que parar de ver o robô agora é ver ele como o quê? Como um conteúdo de mídia nefasto, e não como o algoritmo poderoso que vai dominar. Não, é sempre necessário. Problema e solução se encontram no ser humano. A gente está tendo uma eleição, Barão, que é interessantíssima, que você aumenta o número de pessoas na internet, aumenta talvez uma densidade política, só que, em termos da popular treta, você está com 12% a menos de treta interna dentro de rede social do que no processo de 2018. Para quem esperava que a gente fosse estar vulgarizando a treta, não. A treta em relação a 2018, a treta, usando o termo aqui do bate-boca entre pessoas dentro de rede social, foi menor 12% em relação ao processo de 2018. Eu acho interessante, a gente está aprendendo a usar. Repito, ainda o aprendizado é longo, mas a gente tem números, sim, de ver nessa eleição alguns processos de evolução da sociedade na compreensão das redes, tá, Barão? Isso é fundamental, né? O Guto sempre bateu nessa tecla que atrás do robô tem um ser humano, né? Alguém que foi lá, mandou a mensagem. Quem recebe a mensagem também tem que ter uma certa consciência para não engolir tudo que recebe, como se fosse a mais pura verdade. É incrível, né? Mas até isso o eleitor está se acostumando, está aprendendo e está evoluindo. Fala, Guto. É que tem um número interessantíssimo que a gente tem que compreender. Quando a pessoa posta uma fake news, o comportamento dela de manutenção da fake news é acima de 80%. Quando essa fake news é sobre tema político, ela supera 90%. É mais ou menos assim, é fake, mas eu penso assim. É fake, mas aí no meio tem uma meia-verdade. Ou seja, é muito difícil a gente lidar, porque estamos lidando com uma questão que o próprio ser humano começa a validar aquele determinada meia-verdade, onde ali tem uma fake news. Ou seja, muito pior do que a mentira deslavada, Barão, é a meia-verdade. Ela é a grande produção de fake news que às vezes você não consegue nem remover, porque parece opinativo, mas ela é extremamente indutória a erro. E isso é com que a sociedade vai ter que aprender muito mais do que lidar com a fake news aberta, do que com o boato, do que com o deepfake. É literalmente isso. É quando se mistura a fake news com a meia-verdade, produzindo um conteúdo que você, às vezes, acaba validando dentro de redes e ganhando forma onde opinião vira verdade, que é o complicadíssimo, Barão. Muito bem. O Guto Graça volta ao longo da programação da Band News FM ou em edição extraordinária na semana que vem ao longo do nosso Band News Station. Guto, grande abraço para você. Até mais, hein?